Todos. Nós estudamos na quarta-feira aqui no culto de doutrina. Então diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vós, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante aos bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros do ouro são as 7 igrejas. Louvado seja, adorado seja, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João contempla o Senhor em glória. João contempla Jesus em glória. Glória essa que nenhum homem sobre a face da terra, nenhum homem pode contemplar, a não ser no grande dia, meus irmãos, quando Jesus voltar. E aí sim, nós seremos renovados, transformados, corpos gloriosos. E aí sim, veremos o Rei dos Reis do jeito que Ele é. Aleluia. Essa é a palavra, essa é a promessa para nós. Essa é a grande esperança da igreja, de estarmos frente a frente com o Senhor, vê-lo como Ele é. Nós não vimos, né? Nós não vimos o Senhor
em forma humana. Ninguém viu o Senhor em glória. E quando viu, caiu como morto, a Bíblia diz a respeito de João. Mas um dia nós vamos estar perante ele. E as tribos se lamentarão, meus irmãos. Aqui são todos aqueles que não vão dar ouvido à palavra de Deus, que não vão aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que não vão confessar o Rei como o único Deus. Esses se lamentarão, mas a igreja prevalecerá em júbilo e alegria eterna na presença do grande Deus, do grande Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa esperança, que Deus deixou revelado para a sua igreja nos dias de hoje, naquele tempo, nos dias de agora, do passado e do presente, e do futuro, meus irmãos, Jesus Cristo. Amém? É essas promessas que movem a igreja a estar aqui. É essas promessas que movem a igreja a confessar Jesus e a levar o evangelho de salvação àqueles que não creem. Por isso estamos aqui nessa noite. Por isso vamos louvar o nosso Deus, adorar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e prestar culto a Ele. Você não vê Jesus hoje, né? Mas Ele está aqui. Olha na vida de cada um. Olhe para cada um aqui que você vai ver Jesus. Que você vai ver o preço da cruz que Ele pagou aqui, ó, por nossas vidas aqui revelado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor, nosso Deus soberano. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus.
salvo, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Glória a Deus. E essa graça que o apóstolo Paulo diz: Senhor, a tua graça me basta. E basta para nós também, não é verdade, meus irmãos? A graça de Deus, o seu favor que Ele concede a nós sem que a gente mereça nada, nada mesmo. Só a salvação já é um privilégio muito grande para nossas vidas. Então vamos continuar nesse momento, adorando ao Senhor com as nossas vidas também e também com os nossos dízimos e ofertas, né? Então você que chegou na casa de Deus essa noite e trouxe a sua oferta e seu dízimo, então venha até aqui e deposite no gasofilácio. Todos sabem a tremenda importância que é os dízimos e que é as ofertas, né? Para manter a casa de Deus, a casa de oração, né? Manter este lugar de pé, onde nós possamos nos congregar e ver pessoas se congregando, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Chegando aqui para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus e pelo Santo Espírito de Deus converter seus corações, né? Uma nova vida, né? Então, os irmãos são importantíssimos nessa igreja, né? Quando dizimam e ofertam, tá certo? Então nós vamos ter esse tempo e vamos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico, tá certo? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Amém. Só através de Jesus nós temos a vida eterna. Fora de Cristo, está todo mundo morto nos seus delitos e pecados. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Senhor, Deus fiel, bondoso, maravilhoso, Deus digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração, de toda exaltação, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel para conosco, Senhor Deus. Nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos mantido, Senhor, firmes no Teu caminho, perseverando, Senhor, na viva esperança das Tuas promessas. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor Deus, que nessa noite trouxe as suas ofertas e os seus dízimos aqui.
que compreende, Senhor Deus, a importância de estarem contribuindo, Senhor, na tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus. Derrama da tua graça sobre a vida de cada um, Senhor Deus. Derrama sobre a vida deles bênção sem medida, Senhor Deus. Ajuda, os socorre. Derrama a tua graça, a tua preciosa graça, Senhor Deus. Pai querido, e se há entre nós ainda necessitados, aqueles que precisam de um trabalho, rogamos a Ti, Senhor Deus, que venha continuar sustentando, abençoando, abrindo portas de emprego, Senhor Deus, de maneira que possam se sustentar a sua casa, suas famílias, Senhor Deus. Pai, nós dependemos do Senhor, Tu és o nosso bom pastor, o Senhor diz. Tu és o nosso bom pastor, Senhor. Por isso nós oramos a Ti. Por isso nós rogamos ao Senhor e agradecemos por cada oferta e dízimo trazido na Tua casa nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. O Alan tem um aviso para dar. Sim. Boa noite, irmãos. Eu vim aqui falar sobre o projeto Neemias, que eu acredito que todo mundo já conhece, que é o projeto da construção da nossa igreja. Nós estamos precisando terminar aquela parte de trás, os banheiros, e também construir uma laje, né, pastor? Fazer por cima. E nós, por isso, criamos o projeto Neemias, com o intuito de os irmãos contribuírem com valores específicos por meio de um carnê, que mensalmente você pode contribuir com 20, 50 e 100 reais. Então você escolhe um valor durante o mês. Nós estamos com o objetivo de até dezembro manter o projeto Neemias, para a gente tentar construir até o final desse ano. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Já tem os tijolos ali. Eu não sei o que está faltando, mas já tem os tijolos, a gente vai, se Deus quiser, começar logo essa construção. Então eu peço a contribuição de todos, que nós possamos juntos conseguir construir, né, o restante do que precisa. Precisamos fazer uma cozinha, então tem muita coisa ainda para a gente construir. A reforma básica da igreja já foi feita, que foi aqui, já a pintura, já tem placa, então tudo isso foi um investimento bom, né, pastor? A iluminação também. Então, contamos com o apoio. Aqueles que se interessarem em ajudar, contribuir, pode procurar a tia Giovana ou a minha mãe, que é a dona Ana. Então, também pode pegar o valor, se você quiser, né, ajudar, pegar o valor por meio ali do carnezinho. Tem um carnezinho, coloca dentro do, como é que é o nome? Do envelope, e coloca especificamente lá, projeto Neemias. Não precisa, né? Só coloca o carnê e o valor específico. E o nome da pessoa. Aí você deposita no gasofilácio e vai estar contribuindo para o crescimento da igreja. Tá bom? Obrigado. É assim mesmo, meus irmãos. Em breve nós vamos ter pelo menos aí uns 6, né? Porque a gente vamos pensar lá na frente, né? Com esses bancos aqui, essa pandemia passando e Deus acrescentando vidas salvas aqui neste lugar. E aí vamos precisar de bastante banheiros, né? Uma cozinha boa para a gente fazer nossos eventos, né? Então vamos olhar dessa maneira, meus irmãos. Eu sei que Deus vai nos abençoar, eu sei que às vezes é muito difícil. Eu mesmo estava atrasado com o meu carnê, eu quero dizer, mas agora estou atualizado, tá bom? E a gente vai levando, né? Com um pouquinho daqui, um pouquinho dali dos irmãos, a gente vai conseguir essa meta. E com certeza o nosso querido irmão, o presbítero Salim, está aqui. Ele que tem nos ajudado aí nessa construção, junto com o seu amigo, o pedreiro, né? Que eu esqueci o nome dele agora, Salim. Seu Rigomar, né? Rigomar, né? E que tem aqui levantado essa obra aí, né? Olha aí, ó, na próxima semana.
certeza, com a contribuição dos irmãos também, nós vamos fazer isso. É importante, meus irmãos, o projeto Bom Samaritano, porque ele entra nas casas das pessoas. Entra. E não entra só o alimento físico, mas entra a palavra de Deus, que é muito importante também. E aí a palavra de Deus é que transforma a vida das pessoas. Certo, vamos orar agora pela palavra do Senhor. A gente já ouvindo a voz do Senhor, já ouvindo no início, já ouvindo no Senhor, Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. E obrigado pela palavra do Senhor que já ouvimos. Agora, Senhor Deus, fala mais uma vez aos nossos corações, nos dando entendimento, Senhor. E, como diz no livro de Apocalipse, mais uma vez, tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz a igreja. Senhor, fala conosco, abençoa nossas vidas com a tua palavra, com a tua graça, Senhor Deus. A palavra que penetra o coração do povo, que nos transforma, que nos molda, liberta, Senhor, que nos gera fé em nossas vidas. Fala conosco nessa noite, individualmente. Queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, conosco. Abençoa o teu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. A palavra está com Boa noite, amigos, irmãos. É sempre honra para mim poder compartilhar as escrituras com a igreja ou com qualquer amigo, hoje mesmo conversando com um judeu revoltado. Diz que gosta de conversar comigo, eu tenho palavras bonitas. Ele precisa aprender a falar palavras bonitas às pessoas. Você não precisa aprender palavras bonitas, você precisa ser apresentado diante de Deus como você é. Do jeito que você é, como Deus fez, como Deus lhe proporcionou dons e habilidades. Creio que Deus deu a mim, ao Rai e outros irmãos aqui, algumas habilidades em termos de entendimento das Escrituras. Preparei um sermão há um ano e pouco para pregar aqui, numa série de pregações. Vocês lembram? Eu estou pregando em 2 Reis. Eu disse que pregaria 4 sermões aqui, só no texto de 2 Reis. Vamos lá abrir? Segunda carta, nem carta, não, na verdade, 2 Reis, capítulo 5. Carta é Paulo que escreve. Livro 2 Reis, é no Velho Testamento, capítulo 5, versículos 19 a 27. Vou dar sequência a alguns sermões que eu já comecei. É sobre a história de Naamã. Aliás, o episódio todo é sobre isso aqui. No entanto, 4 personagens surgem nesse texto. Esse é um texto, talvez um dos poucos das Escrituras, que nos apresenta 4 facetas diferentes de um mesmo episódio. É claro, com pessoas diferentes. Já falei aqui sobre o Naamã. Obrigado mesmo. Também já falei sobre aquela pré-adolescente que nem nome tinha. Vocês estão lembrados? Foram 2 sermões aqui. E hoje eu vou falar do Geazi, ou alguns tradutores traduzem como Geazi. Eu prefiro falar Geazi. E a próxima, quando o Rai me der mais uma oportunidade, eu vou falar sobre o Eliseu. Daí vamos fechar aqui esse assunto, esse episódio todo. Vamos ler? Vocês mesmos, em gratidão a Deus, permaneçam sentados e alternem comigo a leitura do versículo 19 até o 27. Vamos lá, eu começo, depois vocês seguem, assim, sucessivamente.
Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás deles, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Ele, porém, entrou-se por diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, somos gratos por tua palavra. Nesse momento, como todos os momentos, necessitamos dela para nos dirigir nos caminhos difíceis que temos que caminhar diante dessas situações difíceis que nos encontramos. Que a tua graça nos basta, em nome de Jesus. Amém. Meditando sobre esse texto, no contexto em que nós estamos vivendo, pensei ser oportuno e adequado este assunto. Como eu disse a vocês, há alguns meses eu preparei, mas Deus nunca me deu a chance de falar aqui. E agora, falando sobre Geazi, Deus permitiu nesse momento trazer-lhes ao coração, à mente, à vida, dentro do contexto que foi escrito a sua palavra. Então, gostaria de trabalhar o tema sobre Geazi e o desejo do seu coração. Eu gosto de fazer os irmãos e os ouvintes a me seguirem as escrituras, lendo alguns textos para melhor entender o que nós estamos aqui. Eu não sou pregador daqueles que aviltam o povo sobre mim. Eu gosto que você entenda o que as escrituras querem falar para você. Não que os irmãos que falem alto e gostem de se expressar veementemente sejam piores do que eu. Mas é o estilo de cada um. A Geazi, ele aparece nas escrituras em 3 partes. A primeira, temos que saber que ele é servo do Eliseu. Eliseu, profeta, Geazi era um dos seus servos, ou quem carregava água, lhe trazia, lavava os pés e arrumava o seu acampamento. E ele obedecia às ordens. Ele era o servo mais próximo de Eliseu, Geazi. Ele aparece aqui em 2 Reis 4:12. Vocês podem vir aqui para trás um pouquinho assim, ó. Volta uma página aqui, diz assim, ó. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Ele aparece nesse episódio daquela mulher que
o filho morreu. É uma história longa que outro dia a gente trabalhará, se Deus permitir, sobre esse assunto. Ele aparece aí a primeira vez. E percebe-se que ele é o servo do Eliseu. O segundo texto, ele aparece, a segunda envolve a história de Naamã, aqui no 5:20. É quando ele aparece recebendo a lepra de Naamã. E a terceira passagem é mais aqui à frente, no 8, sobre o rei Jorão, quando havia uma grande fome, houve uma grande fome, e muitos de Israel foram para outros países. E uma mulher, esta mesma mulher que o filho havia morrido e Eliseu ressuscitado, ela volta. E o Geazi está falando ao rei Jorão sobre Eliseu. E nesse instante que ele está falando sobre Eliseu, ele cita que Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher. E ela aparece nesse momento pedindo ao rei que lhe devolvesse ao menos as suas terras, porque ela voltou pobre depois de 7 anos de fome. E o Geazi disse: esta é a mulher, meu senhor. E também aí segue outra história. São os 3 momentos que o Geazi aparece. Mas nós iremos hoje ver apenas o segundo episódio sobre o Geazi, que está no texto que nós acabamos de ler. Irmãos, quando nós falamos de peste, de momentos difíceis, pandemia, a história nos conta, pensei que eu não passaria por uma epidemia. Talvez alguns irmãos também, e amigos aqui, jamais pensaram que passariam. Porque todos os anos nós temos a gripe, o pastor está gripado agora, já fez os testes, só é gripe mesmo. Não fiquem preocupados, ele está aqui. Ele já fez os testes, apenas gripe. São coisas sazonais, coisas periódicas que acontecem aqui no nosso estado. Jamais imaginei que um dia viria uma bactéria assim e abatesse países inteiros, inclusive o Brasil, e muito menos o nosso estado, mas chegou. E com isso nos paralisou. Alguns de nós, crentes e descrentes, não sabem mais nem o que faz da vida. Nem sair de casa querem mais. Tem medo de ir na esquina, de ir ao supermercado, de se aproximar de alguém. Aquilo que nós mais prezávamos, que era apertar as mãos um do outro, a coisa mais difícil agora já é um cotovelo, um braço, um ombro. Ficou esquisito. Conversando com o pastor, saiu nesses dias a última pesquisa que fizeram sobre o aumento de depressão e suicídio no mundo devido à pandemia. Triplicou. E muitas pessoas estão doentes. E a doença maior vem porque lhes falta o normal para a vida. Lhe está faltando o essencial para existir, que é a comida. Ou o dinheiro para comprar comida. E o contexto aqui é dentro disso aqui. Voltemos para o texto aqui, por favor. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, a parte B do versículo 19, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, então, certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ele era servo dos profetas. Um dos profetas, mas que servia ao profeta maior como servo. Irmãos, a situação pesa sobre mim hoje para falar sobre isso aqui,
sobre pastores, sobre liderança e, por fim, sobre todos os membros da igreja, que confiam e esperam no Senhor. O Eliseu, ele era afamado, era um homem de Deus. A resposta dele sempre era: eu estou na presença de Deus constantemente. Ele era cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. No entanto, Deus, por razões que só Ele sabe, ensinou Eliseu a ter somente o suficiente para si e para aqueles que viviam com ele. E eram muitos. Observe aqui o capítulo 5. Aliás, o capítulo 4, versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Muitos dependiam dele. Mas ele não tinha bolsa. Jesus, com seus discípulos, tinha uma bolsa que depositava. Eu ouvi agora os irmãos dizendo que tem um envelope para você depositar, tem um gasofilácio. Mas nessa época, eles não tinham nem bolsa. E esses profetas, a maioria deles que andavam com o profeta maior, tinham família para sustentar. E nesse contexto que o Geazi se desespera. Então, diz: Geazi, o desejo do seu coração. A primeira parte, olha só. Eu gostaria de dizer o seguinte: levou a tomar a decisão errada. O desejo do coração de Geazi estava tão impregnado por ter alguma coisa, por possuir alguma coisa, que o fez tomar uma decisão afoitamente errada. Vejamos aqui, o versículo que eu acabei de ler para vocês aqui, ó, o 20. Ele conseguiu separar a decisão de Eliseu da vontade de Deus. Vejamos. O Eliseu disse, aqui no versículo, aqui em cima, olha, 5:15, voltou o homem de Deus, depois de ser curado, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Isso aqui era o Naamã, o comandante da Síria, o homem mais poderoso depois do rei da Síria, era o Naamã. Nós já falamos sobre ele. Porém, ele disse, o Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E sabe o que era? Vocês já viram a proposta aqui do Naamã para ele? Ele levou vários camelos cheios de prata, cheio de diversos festivais. E o profeta que vivia na dependência, na misericórdia de Deus, não aceitou nem um pozinho de prata. Isso foi demais para o Geazi. Depois que o Eliseu liberou, mandou o homem em paz, ele tomou essa decisão. Diz assim, ó, de novo, versículo 20, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia, porém tão certo, olha, ele cita o nome do Senhor, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Muitos de nós vivem correndo atrás de políticos, na verdade, para receber alguma coisa. Essa é a época. Já escolhemos o cara que vai dar uma cesta para nós. Pastor, a época de construir, esse é o momento, né, de correr atrás de um político. Não é, Salinha? Vamos lá atrás de um político, escolher para... Ele vai dar todo o tijolo para nós. Eu não preciso dar voto, não basta o meu voto. Cuidado, irmãos. Se a nossa fé, se nós professamos a fé em Jesus, ela tem que ser pura,
completa. Confiar no Senhor em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Observe aqui, o Eliseu necessitava de roupas para os seus discípulos, necessitava de alimento para os seus discípulos, necessitava de casa para os seus discípulos, mas ele recusou. Ele podia ter pego o que o Geazi pediu. Olha o que o Geazi pediu. Então foi Geazi, o versículo 21, em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer. Aí a segunda parte nós vamos verificar aqui. O desejo do coração de Geazi o levou a mentir. A primeira o levou a tomar a decisão errada, porque o Senhor dele havia dito: não quero. Ele disse: mas o Senhor quer. Ele citou o nome do Senhor, não disse? Olha? Ele disse assim: então, certo como vive o Senhor, eu vou pedir. Não é possível, está vendo a nossa situação? Eu gostaria de citar um texto aqui, um pouquinho atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Anotei aqui. Aí está bem aqui, deixa eu olhar aqui. Aumenta. É o 4:1. É tudo perto aqui, eu não quero mexer a mente de vocês para muito longe. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, olha, a mulher daqueles que serviam a Eliseu, que andavam com Eliseu aprendendo com o profeta. Então, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Que situação, hein? O marido que vivia anunciando a palavra do Senhor morreu e deixou só dívida para a mulher e para os filhos. E ela foi lá com Eliseu, e agora, Eliseu? Os credores estão aí batendo, vão levar meus filhos, eu não tenho 1 centavo, eles vão ser vendidos para saldar as dívidas que o teu servo, que temia o Senhor, ela diz bem assim, olha, diz assim, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É nesse contexto que o Geazi lembra. Ele está vivendo assim, mais outra vez, novamente. Aqui o Eliseu diz para a mulher, o que tu tens? O que eu tenho que fazer para você? Ela disse, é o que eu tenho em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vocês sabem a história. Ela disse, vai, presta a vasilha que for suficiente dos teus vizinhos e pode encher. Depois vai e vende o azeite, paga a dívida e o resto, cria teus filhos e vive com ele. Quando vocês estiverem em casa, podem ler essa história interessante. Eu citei para vocês lembrarem aqui do Geazi. Ele se desesperou e ele foi pedir o quê? Vamos lá? Então o desejo do coração do Geazi o levou a mentir. Porque ele disse assim, olha, deixa eu ver aqui o versículo 22. Ele respondeu, tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas. Ah, mentira, primeiro ele dizia que estava bem, não estava nada bem. Ele estava mordido com o patrão dele, com o senhor dele, com Eliseu, que tinha deixado a fortuna ir embora. E a segunda coisa que ele diz, 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim vieram aqui. Mentira, não tinha 2 jovens nenhum. Aí ele diz assim, olha, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Que coisa, 1 talento de prata. 1 talento de prata equivale a 33 ou a 35 quilos de prata, imagina, só 1 talento. Ele pediu só 2. Aliás, pediu só 1, o cara deu 2 para ele. Era muito dinheiro, dava para comprar fazendas inteiras, bois, tudo que ele imaginasse.
com 33 quilos de prata e 2 vestes festivais. Por que 2 vestes festivais? Eram roupa de gala, roupa de festas. Eles só viviam surrados com aquela roupa de estopa. Só viviam assim, não tinham quase nada. Eles queriam uma roupinha de vez em quando, né? Irmãos, isso é normal em nós, queremos uma coisa boa. Isso não é errado, viver bem. Mas o que eu quero trazer a vocês é que nós precisamos depender do Senhor. É Ele que dá, Ele que tira. Na hora que Ele quer e quando Ele quer. Não está em nós. O coração do homem pode fazer plano disso, o próprio Salomão. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Depender do Senhor é mais importante do que fazer os meus planos serem concluídos à base de mentiras, como foi aqui do Geazi. Então, o desejo do coração dele levou a mentir, porque o Eliseu não mandou ele ir, não existiu 2 moços, não pediu prata, nem vestes festivais. Mas também leu a terceira parte aqui. O desejo do coração dele não era bom, também o levou à desgraça, né? O levou à desgraça. O versículo 23 disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, se você quer apenas 1, leva 2. Olha, 1 já era demais, imagina 2. Né? Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. Só que o Geazi, como tinha sido escondido, ele voltou escondido. Antes de chegar em casa, falou para os moços assim, olha, tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, perguntou-lhe Eliseu, de onde vem, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Mentiu novamente. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares, olha que estava no coração do Geazi, e muitas vezes no meu, no seu. Era isto a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais, e vinhas, ovelhas, e bois, servos e servas? Como que Eliseu sabia que isso era o desejo de Geazi, pessoal? Hein, meus irmãos e amigas? Deus não revelou para Eliseu. Isso que estava no coração do Geazi. Você diz, mas é pecado? Não é você desejar ter coisas boas. Mas a forma como ele fez é pecado. É desobediência. Não tem a bênção do Senhor sobre estas coisas. Foi a destruição dele e da sua geração. A sua descendência toda, sempre existiu um leproso. Porque termina assim o episódio falando, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Mas Deus foi tão misericordioso com Geazi como é conosco. O irmão estava orando aqui e eu estava lembrando, poxa, é isso que nós deveríamos fazer todos os dias, orar com sinceridade. Senhor, eu sou miserável pecador, só o que eu sei fazer bem e bom é pecar. Mas para alguns irmãos que são santos demais, se a gente falar isso, a gente já vai mandado embora da igreja, né? Porque isso fere algumas mentes, dizer que é pecador, dizer que não presta, dizer que é miserável, dizer que a graça do Senhor que me mantém vivo, mas as escrituras estão cheias desses dizeres. A minha graça te basta, o Senhor disse para Paulo. E é o próprio Paulo, mas antes eu quero lembrar aqui para vocês um detalhe, que Deus foi tão misericordioso com ele, como é comigo e com você, que a lepra dele foi diferente. Alguém leva, por favor, para nós aí em Levítico 13, versículo 12 e 13, se não estou enganado. É isso mesmo. Levítico 13, versículo 12 e 13. Por favor, pode ler. Já estou terminando, irmãos. Eu não demoro muito, não. Alguém achou? Pode ler.
Olha só. Olha o tipo de lepra que cobriu o Geazi. Uma lepra que o deixava marcado, no entanto, limpo diante da lei cerimonial. Já perceberam isso na Bíblia? Galinha, acabamos de ler agora mesmo. Se não, observe aqui o capítulo 8. Aquela história que eu falei para vocês, sobre restaurados os bens da Sulamita. Vou ler aqui o versículo 7. Veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não. É aqui antes o versículo 5 e 6. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara, versículo 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Irmãos, olha, esse homem está diante de um rei. Se ele era leproso, ele não podia estar nem perto de uma pessoa. Não termina o versículo, o episódio no capítulo 5, dizendo que ele saiu leproso, branco como a neve, da presença do Eliseu? Como que aparece aqui no capítulo 8, contando história para o rei Jorão, o rei de Israel? Por isso que vocês leram lá, em Levítico 13, 12 e 13, que aquela lepra ali, ela tomou conta dos pés à cabeça dele, de tal forma que ela se anulou. Ele se tornou um homem limpo, mas marcado pela lepra. Todos que olhavam para ele sabiam que ele era leproso, mas a lepra não transmitia para ninguém. É aí que está a misericórdia de Deus. Deu vida para ele, ele não precisou sair da cidade, porque o leproso ele tinha que morar fora dos muros de Israel, e quando uma pessoa ia para perto dele, ele tinha que gritar alto lá, porque eu sou leproso. Ninguém podia chegar perto de um leproso, e ele mesmo tinha que gritar para ninguém se aproximar dele. Mas o homem estava conversando, era com o rei aqui. Deus é bondoso, não é verdade? Gostaria de terminar concluindo, citando aqui em Timóteo, vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 6. Já acharam? Não, 1 Timóteo, que a segunda não tem 6, né? Alguém já ia dizer, não existe segunda. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 7 até o 10º, eu vou ler e vocês acompanhem. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esta é a palavra de Deus para nós nesses dias de pandemia. Confia no Senhor. Com toda a tua vida, confia no Senhor. Pastores, liderança, obreiro, missionário, confia no Senhor, não vai atrás dos homens, não. Deus não vai te deixar sem o seu amparo. Ele pode te deixar como deixou o Eliseu, como deixou o Elias, com o próprio Jesus que disse assim, eu não tenho nem aonde dormir. Mas hoje em dia a liderança quer ser rica, quer ter muito dinheiro. É um assunto muito delicado para se tratar nesses dias. Que aqueles que foram chamados ao ministério, cuidado, porque os desejos do coração são muitos. São muitos. E esses desejos destruir a vida de Geazi pode destruir a minha e a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.